Bom dia, eu sou Luísa, do P3F de quarta-feira, e hoje vamos estudar mais uma das mensagens ditadas por Emmanuel, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz. Antes de começarmos, vamos nos dirigindo ao Pai. Senhor, permita que possamos aprender e apreender os seus ensinamentos. Que possamos aprender e crescer nas diferentes situações da vida. E que possamos contar com a força, a coragem e o entendimento dessa equipe maravilhosa que cuida de nós. E que todos os assistidos possam também sentir essa força e esse amor, em nome de Jesus. Graças a Deus. A mensagem que estudamos hoje é a mensagem de número 142, Tribulações. E Emmanuel se refere a Paulo de Tarso. O grande apóstolo nos deixou lições muito valiosas e muito importantes. Tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Paulo foi um exemplo de amor, dedicação e passou por muitas dificuldades. Afinal, quando lembramos de Paulo de Tarso, lembramos dos favores que ele recebeu do plano superior, que não foram poucos e nem pequenos. Nós lembramos de Paulo às portas de Damasco, se transformando sob o hálito renovador de Jesus. Nós lembramos do grande líder e dos seus ensinamentos. Mas esquecemos que Paulo de Tarso teve que abdicar de muita coisa para seguir e divulgar os ensinamentos de Jesus. Afinal, essa transformação sob o hálito renovador de Jesus, ele foi desprezado pelos amigos, abandonado, foi rejeitado pela própria família. Ele passou por imensas dificuldades. Muitas foram as provações. E ele continuou no seu caminho e ele continuou divulgando o Evangelho de Jesus. Esse trabalhador glorificado, ele passou por diversas, muitas, mas muitas dificuldades. E Emmanuel cita. Muitas vezes reporta-se às dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras, entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Muitas foram. E depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas, entre a graça de Jesus, que lhe fora ao encontro, e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo.
São indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. E muitas das vezes, nós, diante das dificuldades, queremos facilidades. Será que são justas? Muitas vezes, nós queremos que alguém resolva as nossas questões. Afinal, as tarefas que nos cabem, não importa se são tarefas de grande autoridade, de destaque ou tarefas simples. Nós, os discípulos, como diz Emmanuel, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Então, pensemos um pouco no trabalho, pensemos um pouco na disposição, nas possibilidades que temos. A nossa dedicação. Afinal de contas, quando nos dedicamos a um trabalho, aprendemos, crescemos, vencemos obstáculos. Os nossos obstáculos, só nós podemos vencer, por mais difíceis que pareçam. E nós encontramos obstáculos na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, nas nossas dificuldades. Convivemos com pessoas difíceis e nós vencemos esses obstáculos com a prece, com a ajuda do mundo espiritual, mas com a nossa renovação. Afinal, essa renovação exige um esforço, exige crescimento. Quantas vezes nós não somos muito teimosos? Quantas vezes nós não queremos abrir mão de determinado conforto ou de determinado costume? Faz parte do nosso aprendizado, porque esse caminho é longo. Esse aprendizado é um aprendizado difícil, sim. Afinal de contas, a paciência é um aprendizado de reencarnações. O entendimento, o enxergar o outro, é um aprendizado muito longo também. Mas nós estamos aprendendo. Mudar um hábito é muito difícil. Mas nós somos capazes de mudar. Nós somos capazes de aprender. No nosso tempo e do nosso jeito. Ninguém vira santo de um dia para o outro. Paulo de Tarso, depois que abraçou os ensinamentos de Jesus, ele encontrou muitas dificuldades e ele teve que se reeducar. Um homem impetuoso, afinal de contas, ele era um fariseu. Um homem poderoso, um jovem poderoso, e teve que aprender a lição da humildade. Teve que lidar com o desprezo e com o abandono.
nós ainda não somos Paulo de Tarso. Alguém vai dizer, realmente não somos. Mas nós podemos começar dispondo da nossa força, da nossa posição, do autocontrole, do autoconhecimento. É algo difícil. E Emmanuel continua. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, e, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Realmente, na ociosidade, nós simplesmente abrimos mão das nossas capacidades. Nós deixamos de usá-las. E as nossas capacidades são ferramentas que, sem uso, acabam atrofiando. Isso acontece com a nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso entendimento. Vocês já notaram? Nós, quando estudamos, quanto mais estudamos, parece que o estudo se torna mais fácil. Quando nós aprendemos um hábito positivo, parece que esse hábito começa a fazer parte de nós. Ao contrário, quanto mais arraigados a costumes antigos, parece que fica cada vez mais difícil mudar alguma coisa. E essa não mudança representa o quê? Representa sofrimento. Porque nós sofremos quando não aceitamos. E aí nós reclamamos. E quanto mais reclamamos, mais lembramos daquilo que nos magoou. E maiores são as nossas dores. É um aprendizado que nós fazemos ao longo das reencarnações. Emmanuel diz ainda: a existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Jesus também não teve uma vida fácil. Quando se refere aos apóstolos, na prece do cenáculo, ele pede ao Pai que não os tire do mundo, não tire as dificuldades dos apóstolos, mas que lhe dê coragem, lhes dê coragem para enfrentar o mundo, para vencer as dificuldades. Jesus não pede facilidade, Jesus pede força e coragem. E Emmanuel conclui: no exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que, se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. O autoconhecimento, o crescimento e o entendimento
superar os nossos próprios limites. E temos ajuda para superar esses limites. Tenhamos força e coragem. Agora que muito recebemos, vamos doar em forma de vibrações, isto é, doar o nosso amor. Vibremos pela paz nos corações, no coração de cada um, nos governantes, nos governados, nas nações, entre as nações. Vibremos pelos enfermos, os enfermos do corpo e os enfermos da alma. Vibremos por todos os necessitados, aqueles que se desviaram do caminho do bem, para que possam retornar a esse caminho. Vibremos pelas crianças e pelos adolescentes, que possam ser encaminhados com amor e com entendimento. Vibremos, Senhor, por todos aqueles que necessitam de apoio, para os assistidos da nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo, pelo fortalecimento dessas fraternidades que cuidam de nós. Pedimos licença para vibrarmos pelos nossos familiares, em especial aqueles mais difíceis. Vibremos também, Senhor, por nós mesmos, para que possamos ter força e coragem para enfrentar as adversidades. E agora que doamos, vamos agradecer. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada pelo acolhimento amoroso das equipes espirituais. Muito obrigada pela saúde. Muito obrigada pelo muito que temos recebido. E que possamos, fortalecidos, seguir em frente. Em nome de Jesus. Graças a Deus.